Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Te amamos, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. A Tua bondade é infinita, Senhor. O Teu amor, Pai, é incomparável. Te amamos, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso porto seguro. Tu és exaltado, Senhor, no nosso meio, Pai. Te exaltamos, meu Rei. Seja adorado, Pai, no nosso meio. Te adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade. Te amamos, meu Rei, te amamos. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Pai. Te amamos, Senhor, de toda a inteireza dos nossos corações, Pai. Nós te amamos, te exaltamos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que sempre nos conduz a toda a verdade. Tu és, Espírito Santo, aquele que nos guia. Tu és o Paracleto, o nosso conselheiro, Espírito Santo. Tu és aquele que se move em nós e através de nós. Oh, Espírito Santo, seja livre desse lugar. Se mova nesse lugar. Oh, labracimini calabachu. Te exaltamos, meu Rei. Te exaltamos, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Te amamos. Ah, eterno Deus, força nossa, refúgio, porto seguro. Tu és o nosso baluarte. Tu és o nosso bom pastor que nos faz deitar em pastos verdejantes. Oh, Senhor, te adoramos, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, meu Rei. Te exaltamos. Seja livre nesse lugar. Se mova em nós e através de nós. Se mova em nós, Espírito Santo. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Te damos graças por essa noite. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra sendo exaltada nessa noite. Oh, Espírito Santo. Exalte Jesus nessa noite através da palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Senhor nos envolvendo com o Teu amor nessa noite. O Senhor tocando os corações nessa noite. A Tua palavra saindo das nossas bocas, Pai, correndo velozmente como uma flecha. Oh, Senhor, te damos graças por respostas inéditas nessa noite. Pelo Senhor trazendo respostas dos céus, aquilo que está no Teu coração, Pai, para nossas vidas nessa noite. Estamos aqui disponível, Pai, para liberar as Tuas palavras, Pai. As Tuas respostas inéditas, respostas nunca ouvidas antes, Pai. Em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito se movendo nesse lugar. Em nome de Jesus. E o Senhor alcançando cada um aqui, Pai, da forma que o Senhor quer, Pai.
de uma forma tão especial, Senhor. Oh, Espírito Santo, só você sabe como nos alcançar. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Eu queria que Gabriel fique aqui. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. O que Deus colocou no meu coração hoje foi o tema da nossa conferência de oração, né? Algo já conhecido, né, pelo nosso pastor. Orações inéditas, respostas inéditas. Então, nós vamos hoje um pouquinho passear na Bíblia, né? Tem um pouco tempo, mas eu creio que vai ser bem resumido. Amém? E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso 8. Aleluia. A oração deve ser genuína, vinda do coração e acompanhada de fé na resposta de Deus. Nós hoje vamos receber um pouco, né, de uma fragrância do que vai acontecer, eu creio, na conferência de oração, com esse tema, né, orações inéditas, respostas inéditas. E aqui havia um profeta que ele tinha comunhão com Deus. Era uma velha aliança, mas ele tinha comunhão com Deus. Ele conversava com Deus. Ele tinha diálogos com Deus, comunhão. E aqui parece muito essa passagem com o pastor Rodrigo. Ele geralmente ministra essa ministração e é um desafio, né, pastor, estar aqui diante do Senhor. Mas creio que Deus vai falar de formas diferentes, né, com a mesma palavra. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu em tal lugar erguer um acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas, ou seja, ocorreu várias vezes, né? O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa o profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. No verso 15 diz: no dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Aqui, amados, havia uma guerra entre a Síria, né, e Israel. E no que estava acontecendo essa guerra, né, todas as vezes que o rei da Síria preparava emboscada contra Israel,
o profeta, inspirado por Deus, debaixo de uma revelação de Deus, comunicava ao rei de Israel o que estava sendo preparado contra Israel. E aquele rei da Síria convocou todos os soldados e disse: o que é que está acontecendo? Tem algum espia aqui. Alguém está contando. Mas alguém que tem intimidade com Deus, alguém que ora, que busca a presença de Deus, Deus revela os seus segredos. Porque a Bíblia fala, né, que os segredos de Deus é para aqueles que têm intimidade com Ele. E o profeta tinha essas revelações. Não era ninguém que contava a ele. Ele não sabia por boca de ninguém, mas ele sabia por meio da conversa que ele tinha com Deus, com a oração. Então Deus trazia respostas inéditas, coisas nunca ouvidas antes, coisas que nunca tinham acontecido antes. E Deus estava trazendo para o profeta aquelas notícias para ele compartilhar com o rei de Israel. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu vou resumir. E o moço, quando soube do que estava acontecendo, o que estava sendo preparado, esse moço andava com o profeta e ele atemorizou-se. Ele chegou para o profeta e disse: olha, está tendo uma emboscada. Olha o tanto de carruagem que tem aí. Mas Eliseu, amados, não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas ele tinha uma segurança, ele tinha uma certeza. Porque quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, tem confiança, tem segurança. Ele é posicionado naquilo que Deus fala. E ele assegurou-se: olha, maior que está conosco do que o que está com eles. Então não importa a afronta, não importa as adversidades, não importa o que estão preparando aí. Nós sabemos em quem nós estamos crendo. E a Bíblia relata que ele foi orar. Ele foi conversar com Deus e disse: Deus, Senhor, abre os olhos de entendimento dele para que ele possa ver assim como eu estou vendo. Sabe o que era que ele estava querendo dizer? Que ele veja no reino espiritual aquilo que ele não está vendo. Alguém que tem, amados, comunhão com Deus, intimidade com Deus, ele vê coisas que ninguém vê. Porque ele não está vendo no natural, ele está vendo além. Ele está vendo aquilo que Deus quer mostrar a ele, no reino espiritual. Era Deus quem revelava ao profeta Eliseu as coisas que iam acontecer. Sabe, e o que mais me chama a atenção na vida de Eliseu é quando ele também faz uma oração pedindo a Deus. Quando aquela carruagem chegou, né? Ele orou pedindo a Deus para que Deus cegasse os olhos daqueles homens, para que eles não enxergassem, não conseguissem ver o profeta. Porque ele estava em busca do profeta Eliseu. Mas a oração de Eliseu não era uma oração de cegar naturalmente. Porque se nós formos ler a Bíblia, a gente, quem não tem um entendimento, vai imaginar. Então todos ficaram cegos. Isso não é uma oração eficaz. Isso não é oração bíblica. Porque quando a gente ora para que Deus cegue os olhos de alguém, é para que o diabo não consiga nos ver. A perseguição, eu não sei se vocês já fizeram essas orações, mas eu faço. Senhor, segue os olhos do homem sanguinário, do homem perverso, que tenta cruzar os nossos caminhos. Os caminhos do teu povo, o caminho da tua igreja, a vida das nossas famílias. E não é cegar no natural, não é perder a vista. Mas amados, perder de vista as nossas vidas. Não sei se você está entendendo. Ele orou aqui para que eles cegassem. Tivesse uma cegueira. E ali aconteceu. Quando chegaram àquela carruagem para destruir ou pegar Eliseu, eles não conseguiram, porque eles cegaram, eles se perderam, ficaram todos perdidos. Já viu pessoas quando vêm para tentar fazer algo contra nossas vidas e de repente perde a direção, perde o controle, porque perderam a força. O inferno não tem força contra nossas vidas. A Bíblia fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra nossas vidas. E a oração que Eliseu fez foi para que eles cegassem, perdessem a vista dele. E quando eles ficaram sem saber quem era Eliseu, Eliseu conduziu ele para Samaria. E ao conduzir Eliseu para Samaria, conduzir os soldados para Samaria, ao chegar lá, o rei, né, de Israel, depois de tudo, né, o rei de Israel disse assim: e agora? Vamos matar ele? Vamos ler aqui, no verso 22. No verso 21.
Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu Aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhes respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiro? Dar-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Ou seja, houve paz em ambas as partes, tanto em Israel como na Síria, por causa de uma direção de Deus. Direções essas, as quais esse profeta, porque na velha aliança haviam 3 autoridades: reis, sacerdotes e os profetas. Na velha aliança, hoje nós temos a dispensação que é o Espírito Santo. Deus nos deu o poder e a autoridade para pisarmos na cabeça da serpente, né? Curar enfermos, separa, ele levanta pessoas específicas com um coração assertivo para fazer aquilo que Deus está direcionando para fazer e dar certo. Não é todo mundo, amados. Se a gente for olhar a vida de Urias, Urias não foi chamado para ser um sacerdote. Ele foi chamado para ser um mantenedor daquele lugar, porque ele era próspero. Deus fez ele prosperar no tempo de Zacarias, quando ele buscou Zacarias. Mas sabe o que aconteceu? A gente vai voltar para cá, isso é abrindo aspa, e vou fechar. Sabe o que aconteceu? Urias foi fazer o que o sacerdote fazia. Ele ficou tomado de chaga. Uma autoridade não pode tomar o lugar de outra autoridade. Se Deus te confiou, te capacitou, te colocou ferramentas certas, é você que Deus vai contar, é com você que Deus vai contar. Havia um rei, esse rei era uma autoridade de Deus. Mas ele se submeteu, eu vejo aqui uma submissão. Ele se submeteu a uma direção do profeta. E assim que ele se submeteu, as coisas se aquietou. Tudo ficou no seu devido lugar. Porque a Bíblia relata que por um tempo não aconteceu mais nada. Não houve mais perseguição. Não houve mais querer destruir. Vamos destruir. Houve, amados, paz. Aleluia. Instruções da parte de Deus. O Salomão, né, em Provérbios fala: ó sabedoria. A gente tem que buscar essa sabedoria. A gente deve seguir as instruções do Espírito Santo. A palavra de Deus também diz: aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A gente não deve sair da nossa casa, chegar num culto, se sentar e fazer apenas ouvido de mercador. Eu me alimentei, comi uma comida qualquer e vou-me embora. Eu não sei você, mas eu não me dou com todo tipo de comida. Quando eu como uma comida que eu não consigo, no meu corpo não consegue digerir bem, inflama o meu corpo. E eu incho, engordo, e aí daí por diante. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando a gente chega na igreja, a gente tem que saber receber a palavra de Deus da forma que ela está sendo servida, como diz o nosso pastor. Nós temos que receber ela da forma que é servida. Se não é para você, é para alguém. A gente às vezes está tão egoísta, amados, que a gente quer receber aquilo tudo. Eu quero tudo, então essa palavra não é para mim, o culto não foi bom. Não foi bom para você, mas para o outro foi. A palavra talvez não tenha sido para você, mas para o outro foi. Deus alcançou alguém. A gente precisa, amados, nos mover de compaixão um para com o outro. Ver como Deus vê. Sentir como Deus sente. Porque aqui esse profeta, eu acredito que ele, José e outros tantos de homens que foram chamados por Deus na Bíblia, fora aqui, que a gente está vivendo nessa geração, nessa dispensação hoje. Quantos homens de Deus foram chamados por Deus para fazer aquilo que ele
depositou dentro dele. E muitas vezes não são considerados. Sabe, amados, um profeta de Deus, um homem de Deus, um pastor ou um irmão, seja quem for, considere o que ele tem para lhe dar, para lhe oferecer, não machucando. Não é machucando. Sabe, muitas vezes a gente quer ser muito mestre, ensinar muito às pessoas, quando nós não ensinamos a nós mesmos. Eu me lembro uma certa vez o pastor Isaías falando sobre... Quando você estiver pregando para os outros e você estiver passando situações que o outro está passando, ministre para você mesmo. A mesma palavra que você deu para o seu irmão, para alguém. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Eu ministro para mim mesmo. Alda, você está precisando de recalcular a rota. Sabe, amados, orações inéditas vão trazer respostas inéditas. Eu vejo aqui que foi uma resposta inédita dos céus para a vida de Eliseu. Amém. Que nós venhamos estar nessa condição. Em 1 João, capítulo, não precisa abrir, mas se vocês quiserem é bom consultar, né? A palavra. Em 1 João, capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhes fizermos, que se lhes fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá a atenção. Aleluia! Qualquer tipo de oração que eu fizer de acordo com a vontade de Deus, eu recebo. Há respostas de Deus, porque está segundo a palavra. Quando orações, elas são inéditas, amados. Elas têm respostas inéditas. Aleluia. A oração eficaz é aquela oração que você se derrama diante de Deus. Não é uma oração na superfície. Uma oração de qualquer jeito. Eu não estou conversando com qualquer pessoa. A gente está conversando com Ele. O dono da tua vida, o dono da minha vida. Aquele que nos faz respirar todos os dias. Aquele que nos faz nos levantarmos todos os dias. Aquele que nos faz estar de pé todos os dias. Aquele que nos faz nos alimentar todos os dias. Aquele que não deixa faltar nada na minha vida e nem na tua vida todos os dias. Sabe, é conversar com Ele. Ele é uma excelência para nossas vidas. Se render diante do Senhor. E dizer, Senhor, como o Senhor faria em determinadas situações que eu estou enfrentando. Muitas vezes queremos agir da forma que nós queremos, com as nossas vontades. Mas não é a vontade da gente, amados, é a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade do ser humano, Jesus, quando se fez carne, estava aqui habitando na terra. Ele, quando estava prestes a ir para a cruz, que ele disse, Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse sofrimento. Mas de imediato ele disse, mas que seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus sempre é melhor. Por mais que você esteja sendo crucificada, a sua carne esteja sendo crucificada, mas é melhor a vontade de Deus. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ela nos conduz, sabe, amados, a ter resultados como nunca houve antes. E Deus não tem separação. Para o pastor Felipe, a resposta para ele vai ser diferente da resposta do pastor Rodrigo. Não, amados. Do jeito que Deus vai trazer respostas inéditas para as orações de pastor Felipe, vai trazer para pastor Rodrigo. Mas cabe como é que eu estou me derramando diante da presença dele. Aleluia. Quais as tuas promessas para com Deus? Você tem honrado, você tem se comprometido, você tem cumprido. Eu tenho cumprido. Eu me lembro coisas na minha vida que eu passei, que eu disse, Senhor, a minha vida vai ser totalmente depositada na tua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade e nem quero pecar contra ti. Eu não quero. Eu sei que a gente peca, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas eu estou falando de algo que vai nos desviar dos caminhos do Senhor. E até aqui eu estou cumprindo a vontade de Deus.
Até aqui. Então a gente tem que, amados, que honrar, sabe, as promessas que nós fazemos para Deus. A gente recebe as bênçãos do Senhor, mas quando tudo está bem, o que é que eu tenho feito? Como eu tenho me comportado? Aleluia. Deus é Deus em todo tempo nas nossas vidas, amados. Não é só nos momentos difíceis, quando eu quero me apegar com o Senhor, Pai, me ajuda, Ele ajuda. Aí quando tudo está bem, aí eu relaxo. Não, amados, continua intensamente com o Senhor. Continua intenso com Deus, buscando a presença dEle. Sabe, amados, quando nós construímos a nossa vida no secreto, aí Deus vai e traz para o público. A tua vida, ela é, amadas, mostrada para o público. E eu não estou falando de púlpito não, estou falando para a multidão. As pessoas vão ver os resultados inéditos na minha vida e na tua vida, quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus. Aleluia. Às vezes a gente diz, eu não sou besta não, né? Crente não é besta. Sabe, amados, não é questão de ser besta, é questão de ser obediente a Deus. A Bíblia diz, se teu irmão ou alguém te ferir 7 vezes por dia, tu tem que perdoar ele. Perdoa, sabe? Vai de novo. Não, eu não quero mais saber, eu não vou mais fazer isso. Orgulho, amados. Tem um louvor que diz, né? Parece com Ana Fábia, quebra o meu orgulho. É esse, do orgulho, né? Quebra o nosso orgulho, o Senhor tira, é do jardim, é um bem parecido, né? É do orgulho. A gente não precisa ter orgulho não, amados. Se for para tu ir 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes para aquela pessoa na mesma área, vai. Chega lá, pede. Sabe, amados, pedir não é vergonha não. Eu não estou falando de pedir, mendigando nada a ninguém não. Eu estou falando de pedir um favor. Ore por mim, eu estou precisando. Alguém vem orar por você, você é de oração, mas eu preciso de oração. A gente está aqui cobrindo a vida um do outro. Tem uma passagem na Bíblia também que me chama muita atenção, eu tenho pouco tempo, mas eu vou fechar aqui. Que é de Jesus, quando ele estava num caminho para curar a filha de Jairo. E ele se deparou com uma mulher que estava há 12 anos com sangramento, com hemorragia. Já tinha gastado todos os seus denários. Talvez ela era rica, né? Tinha gastado todos os seus denários. Mas essa mulher, amados, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus olhou para ela e disse, vai, a tua fé te salvou. Mas ele continuou no foco, no propósito que ele estava ali para fazer. Aí veio alguns trazer a notícia para Jairo, olha, não adianta mais não levar o mestre para curar a tua filha, ela já morreu. Jesus olhou para ela. Eu queria que vocês abrissem lá, só para a gente encerrar. Aleluia. Marcos capítulo 5. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 22. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 22, diz o seguinte. Foi quando Jesus ali, um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência, minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Aí no verso 36, mas Jesus não deu no 35, vamos para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informara, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltando-se para o dirigente da sinagoga o encorajou, não temas,
tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. No verso 40, e todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai, a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita, cumi, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhe recomendou expressamente, para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia precedido, e mandou que dessem algo de comer à menina. O que Jesus estava falando aqui a Jairo: não temas, continue tão somente crendo no que eu vou fazer. E ali ele seguiu em frente. Ele desprezou a incredulidade das pessoas. Continue crendo. Continue se juntando com pessoas da mesma fé que você tem. Aleluia. Sabe, amados, nós estamos vivendo nos últimos tempos. E muitas pessoas estão aí esfriando com Deus, em busca de dinheiro, de posição. Oportunidades surgem demais, amados. Surgem muitas oportunidades para tirar, sabe, o povo de Deus do caminho certo. De tirar o povo de Deus da quintura em Deus. Quanto tempo nós estamos tirando para ler a palavra? Eu não digo nem ler, eu digo estudar. Porque o estudo da palavra é o que traz fundamento para a minha vida e para a tua vida. É o estudo. Eu posso ler a Bíblia, ler, e nada acontece. Mas quando eu estudo, vai vindo luz, clareza para o meu entendimento. Que nós possamos, sabe, amados, nos preservar mesmo nesse tempo contra as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo estão aí, batendo na nossa porta todos os dias, para roubar o tempo que nós temos com o Senhor. Fecha a porta do teu quarto, se você tem muita gente na tua casa. Na minha casa é só eu, meu filho, né, passo o dia trabalhando, e 2 cachorrinhos. Mas meus cachorrinhos, amados, são cheios de amor para me dar. Sabe, porque são vidas, plantas são vidas. Sabe, mas a gente tem aquela comunhão com Deus. A gente vê, sabe, amados, as coisas do Senhor sendo manifestas nas nossas vidas todos os dias. Mantenha-se fervorosos no Espírito com Deus. Se mantenha na palavra. Eu não estou tendo oportunidade para pregar, não. Você lê, estuda a palavra, não é para pregar para os outros, não, é para você ser moldado e mudado. Aleluia. Eu vou estudar a Bíblia hoje para mim pregar em tal canto. Todos os dias nós temos que estudar, amados. Aleluia. Busque ao Senhor todos os dias. Se encha dessa palavra. Porque todos os dias nós vamos encontrar uma multidão no hospital, seja no supermercado, seja num banco, seja onde for. Você vai encontrar pessoas carentes, pessoas gritando por socorro. Na tua rua, na tua vizinhança, tem pessoas gritando por socorro, por ajuda. O que é que eu tenho feito? De que é que eu tenho me alimentado? Aleluia. De que é que eu tenho me alimentado, amados? De conversas torpes? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu me junto com pessoas para falar mal um do outro, saber só notícias do outro, isso é lixo, amados. Pede a Deus para Deus colocar uma peneira nos teus ouvidos. Eu digo, Senhor, eu não vivo com muitas pessoas, eu não sou de multidão. Eu gosto de estar no meio da multidão para ajudar, mas para estar me escutando lixo, amados, isso aqui é mais precioso na minha vida. A palavra de Deus, ela tem que estar estabelecida sempre nas nossas vidas, porque quando os lixos vierem, amados, a gente sabe como sacudir. Aqui não. Eu falo de lixo é quando um está falando mal do outro.
irmãos dentro da igreja, famílias, irmãos, uns falando mal do outro. Eu vou detonar o meu irmão, eu vou mostrar, revelar a sujeira que está na vida do meu irmão. Ei, qual é mais fácil, amados, a gente ajudar ou falar mal? Ajuda o teu irmão. Eu estou falando de irmão de casa, de família, viu, gente? Eu ministrei lá no Genipapo e eu falei, como é que nós vamos ver dentro da igreja a manifestação do poder de Deus, se nas famílias é tudo dividida? É que em competição, tudo começa dentro do nosso lar. Se eu sou aquela pessoa que eu sou pacificadora, se eu sou aquela pessoa que eu sei como suportar as pessoas que me ferem, que me machucam, eu vou saber suportar também dentro da igreja, no corpo de Cristo. Porque aqui é a extensão da nossa família. Eu não sou de acordo quando alguém diz assim, despreza a tua família. Teu irmão está fazendo isso, despreza. Não, amados. De jeito nenhum. Eu não estou falando de desprezo, não é questão de abandono. Eu estou falando de ora por ele, ora por ela. Sabe, minha família, eu passo um tempo sem ver eles, meus irmãos. Mas quando eles vêm aqui para Campina, para onde é que eles correm? Para a minha casa. É lá na minha casa que eles encontram as palavras certas. E diz, Alda, aqui na tua casa é uma paz tão grande. Eu digo, porque não é a minha casa, minha filha, é Deus. É a minha vida. Porque não é o lugar, é você. Não é o lugar, é você. Aonde eu e você chegamos, nós mudamos o ambiente. Aleluia. Somos nós que mudamos o ambiente. Eu estou molhada aqui, mas também estou molhada da unção. Aleluia. Vai chegar o ar-condicionado nesse lugar. Vai se cumprir tudo aquilo que Deus liberou para esse lugar. Vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel. Não foi o homem, não foi invenção da cabeça do pastor Isaías. O cumprimento da promessa desse lugar, a visão. A visão é dele. A visão é de Deus. E Deus, quando compartilha a visão, Ele também envia a provisão. E vai se cumprir. Os ar-condicionados a gente vai ministrar aqui. E sabe por que Deus está permitindo eu com esse suor todinho aqui? Para mostrar que vai chegar. Vai chegar. Eu não sei como é que você está recebendo essa palavra. Eu sei que eu sei do que eu estou falando, liberando nessa noite. Vai chegar. Porque quem prometeu, o Deus que nós servimos é fiel para cumprir. Nós recebendo ou não, alguém concordando ou não, mas vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Aleluia. Deus vai mudar, viu, pastor? Pessoas como um quebra-cabeça. Eu sei que tem um quebra-cabeça que tem que ser montado. Mas tem que ser necessário trocar algumas pedras. Algumas pessoas vão ter que sair de cena para as pessoas certas entrar em cena. Eu não sei se o senhor está entendendo, mas eu estou falando pelo Espírito. Algumas pessoas estão como um impedimento no fluir, no fluxo do que está para acontecer nessa igreja. Eu vou falar. Vai estar sendo gravado e vai se cumprir, porque eu creio assim. Eu vejo como um entulho, algo como um impedimento, como um entulho mesmo. E as águas estão querendo romper. Mas quando esses impedimentos saírem de cena, o rio vai fluir. Vai fluir de uma forma que vai ser de uma vez só. Eu não sei se vocês estão entendendo, Ana. Mas Deus vai mostrar a vocês. E Deus vai fazer. Porque a fé de vocês, ela está sendo esticada muito. Como a fé está sendo muito esticada, vai acontecer. Sabe? As orações que vocês têm feito não são orações de qualquer jeito, são orações inéditas. E essas orações inéditas vai vir como respostas inéditas. E essas águas, elas vão ser tão forte, que vai acontecer tudo de uma vez. Vai chegar tudo de uma vez.
tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Sabe, Deus, Ele conhece os corações. E Ele sabe quem está junto e quem não está. Não é a aparência. De jeito nenhum. Deus não se move por aparência. Deus se move por coração. E tem pessoas que não estão com o coração envolvido, Ana. Não está. É só aparência. E nada mais. Aleluia. Mas são impedimentos. Infelizmente são impedimentos. Eu sei debaixo de qual unção eu estou falando. A unção profética. A unção que libera. Aleluia. Eu já vi coisas acontecerem, amados, na minha vida e através da minha vida. Eu declarando, de repente acontece. E acontece tudo de uma vez. Aleluia. Aleluia. Pode vir, Fabiana, senão eu vou... É você, não?